Fala aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vai curtindo, vai compartilhando. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Assina ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meu livro Jesus, o homem que abalou as estruturas da humanidade, ok? ISBN, livraria, code, tudo certinho, tá certo? Pessoal, hoje o vídeo é sobre a guerra cultural na qual o Brasil está vivendo, ok? Hoje nossa nação vive uma guerra cultural. Então, dois polos opostos, tá certo? A direita e a esquerda aqui no nosso país estão aí se degladiando, estão brigando, criando-se narrativas, criando-se muitas vezes falas que em certos momentos não condizem, mas vamos analisar direitinho essa questão, essa guerra cultural. No último desfile agora do 7 de setembro, houve uma situação muito estarrecedora e triste para a nossa nação brasileira, tá certo? Onde um garotinho foi chamado ali pelo presidente Bolsonaro para andar no carro presidencial, conhecer todo mundo, conhecer os presidentes, conhecer os políticos, conhecer todas aquelas pessoas ali. O garotinho andou no Rolls Royce presidencial, tá certo? Foi a primeira vez durante 30 anos que foi quebrado o protocolo, no qual o presidente desceu, falou com todo mundo que estava embaixo, pegou um garotinho, né, que estava com a camisa da seleção brasileira, colocou no carro e começou a andar. Prontamente, no portal de notícias G1, um certo perfil atacou o garotinho, chamando o garotinho de idiota. Isso é uma coisa muito triste, pessoal, muito triste, terrível. O portal G1, ele se prontificou, né, dizendo que vai averiguar de quem é o perfil, tá certo? Para que possa ser tomadas as medidas cabíveis. Então, veja só, foi atacado uma criança por conta de uma guerra cultural. O próprio professor Olavo de Carvalho, ele fala com bastante propriedade a respeito dessa guerra cultural, tá certo? Que não só no Brasil se temos, né, mas também em todo mundo existe uma guerra, da esquerda, da direita, uma guerra que é uma guerra mais ideológica, tá certo? Uma guerra no qual os preceitos são pessoas que não acreditam no preceito cristão, pessoas que acreditam no preceito cristão. Isso é um exemplo, tá certo? E dentro desse exemplo, a esquerda, né, ela de vez em quando ela sempre aborda seus questionamentos contra a família que temos hoje em dia, a conjectura da família que temos, né, constituída pelo cristianismo, enquanto a direita ela defende a família constituída pelo cristianismo. Vocês sabem, a família construída pelos cristãos, só aquela família marido, esposa, filhos, tá certo? E hoje em dia a outra ideologia, a ideologia de esquerda, ela defende os múltiplos tipos de família, tá certo? Casais homoafetivos com seus filhos, etc. Aí cabe a você fazer sua análise, tá ok? Cabe a você fazer sua análise e dizer qual é o preceito que corresponde ao que você acredita, ao que você acha que está correto, tá certo? Então, essa guerra cultural, ela está chegando ao seu ápice aqui no Brasil. Então, infelizmente, veículos de comunicação, as universidades, elas estão muito aparelhadas hoje em dia pela esquerda. Então, a direita está chegando, né, nessa questão, está se fortalecendo, está sendo introduzida também nesses locais. E essa introdução da direita hoje está gerando um choque muito grande com a esquerda, que já está lá, já fazem mais de 30 anos, depois da ditadura militar, né? A esquerda vem só se fortalecendo, mas aí houve uma quebra de paradigma após a vitória do governo Jair Bolsonaro, tá certo? E também o aumento de pesquisas na internet, a tecnologia, ela vem ajudando bastante a direita, tá certo? Em buscar conhecimento e buscar informação a respeito do que acontece no mundo, no que acontece e as narrativas que são soltas aí no meio cultural, no meio social. Então, essas narrativas estão sendo bastante pesquisadas hoje em dia por conta da tecnologia, a facilidade da informação. Você pega a informação aqui, consegue disparar
essa informação e copiar várias pessoas com essa informação para que elas possam aí ter entendimento do que está acontecendo. Então, hoje em dia, essa guerra cultural está no seu, como eu falei aqui, no seu ápice, e nós vamos ver muitas coisas acontecerem. Não fiquem de boquiabertos, né, por essa situação do garotinho. O que aconteceu com o garotinho, né? Você vê uma pessoa ali atacando um garotinho por causa de uma ideologia. Então, essa guerra é isso. É você, né, uma pessoa de ideologia, ela não quer saber se é uma criança. Ela simplesmente quer vender a sua narrativa. Ela não está preocupada o que vai acontecer com aquela criança, o que pode gerar na cabeça daquela criança. Ela está só preocupada em levantar sua narrativa e afrontar o outro lado e a outra ideologia, tá certo? Eu tenho um livro muito interessante aqui na minha biblioteca, que é esse aqui, Revolução dos Bichos, de George Orwell. Pessoal, esse livro aqui, George Orwell era um cara de esquerda, tá certo? O inglês de esquerda, mas o George Orwell, ele é um cara que fez muitas críticas a respeito da esquerda. Inclusive nesse livro, A Revolução dos Bichos, né, na época que foi foi na época quem era o governo na União Soviética, era Stalin. Isso aí gerou uma polêmica muito grande, tá certo? Porque o George Orwell, ele faz uma caricatura da esquerda. Ele coloca a esquerda ali como uma simples ditadura do proletariado. Isso aí. O George Orwell, sendo de esquerda, sendo um cara socialista, ele coloca ali a ideologia, né, socialista como uma ditadura do proletariado. Tá certo? Então, o George Orwell foi muito criticado, mesmo sendo de esquerda, por conta desse seu livro, que ele escreveu, Revolução dos Bichos, e é interessante que ele coloca lá o cabeça da revolução como um porco lá gordo, tá certo? É um porco gordo lá e só pensa em as coisas para ele, só pensa em ter, juntar, querer mais e pronto. Então, isso aí gerou uma polêmica muito grande na época com a esquerda. O George Orwell foi muito atacado por conta desse livro, que praticamente é a caricatura que não foge muito da realidade, né? Você pega aí a União Soviética, pessoal, é o seguinte, o que existe na União Soviética são um bando de burocratas que foram os líderes do partido bolchevique e do partido menchevique, que dominam tudo, que esculacham tudo. Realmente a Rússia hoje, a antiga União Soviética, a Rússia, ela praticamente vive realmente uma ditadura de um partido só, tá ok? Mesmo sendo menchevique e bolchevique, mas os caras aí são meio que alinhados, é só mesmo aquela coisa. É o partido, o que é mais aguerrido e o menos aguerrido, tá certo? É somente isso. Então, você tira para essa questão dessa ideologia e você vai fazer um comparativo com os Estados Unidos. Um país aí bastante próspero, no qual ele enfatiza o empresário, ele enfatiza o empreendedor, ele enfatiza quem busca, né, empreender, ele sempre valoriza o empresário. É um polo totalmente oposto, e no qual que, mesmo que está sendo muito infiltrada por esquerda, mas podemos, pela ideologia de esquerda, mas podemos nos atender e nos atentar para que hoje os Estados Unidos é um país de direita e a Rússia é um país de esquerda. Então você faz um comparativo em respeito da prosperidade desses dois países, tá certo? Você pega ali um comparativo da época áurea dos Estados Unidos, né? Onde um Rockefeller da vida, hoje bilionário, cheio de dinheiro, uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, era um cara que vendia marmita lá para mineiros, pessoas que estavam construindo também estradas de ferro, entendeu? Era um cara que vendia marmita e hoje em dia é multimilionário. Assim, a família dele, né? Então, você faz que comparativo interessante. O cara lá que começou vendendo marmita e após sua descendência, né, foi dando continuidade ao negócio e hoje em dia
são uma das famílias mais ricas do mundo, são os Rockefeller. Então você vê e faz um comparativo interessante a respeito dessas duas ideologias. Enquanto na União Soviética, como eu falei já aqui alguns vídeos atrás, eu estava lendo o livro negro do comunismo. E no livro negro do comunismo tem um trecho no qual são vários autores. Os autores, eles relatam, né, uma ordem dada por Stalin, no qual Stalin diz que ao construir uma ferrovia, ao desobstruir por conta do frio, a desobstruir uma ferrovia, ele disse que se o planejamento fosse atrasando, porque os trabalhadores não quisessem trabalhar, era para a KGB, né? Na época NKVD, hoje KGB, que ela fez o seguinte, ela saísse pegando os camponeses e saísse matando, tá certo? Para servir de exemplo para quem estivesse trabalhando, trabalhar mais e trabalhar até exaustão para terminar aquele serviço. Então você vê o nível, né, de diferença e disparidade dessas duas ideologias. Mas muitos não pensam que essa questão ideológica é meio que superficial. Não, socialismo só quer a divisão igualitária dos bens, o capitalismo só pensa no dinheiro. Não, essa questão ideológica, ela não é isso não, viu? Ela é muito mais profunda. Você tem que realmente estudar, porque veja, o capitalismo, ele valoriza o indivíduo, a pessoa, o único, o unitário. Ele valoriza o indivíduo. Já o socialismo, ele tem por ali, ele pretende dividir igualitariamente, quer dizer, se há uma miséria, deixar todo mundo miserável igualitariamente. Ok? Então, é isso aí. Essa é a grande real divisão das duas ideologias, a socialista e a capitalista. Entendeu? Então, você pega para analisar os países hoje em dia que são extremamente capitalistas, você vê o nível de desenvolvimento é astronômico. O nível de desenvolvimento desses países é algo sem igual, em comparação para países socialistas que vivem sempre com problemas até de alimentação, até de produzir alimento para a sua população. Então, essa são as duas ideologias que nós temos e hoje são as que vivem essa guerra cultural dentro do Brasil, que também tem uma velha aristocracia já malfadada, velha e retrógrada, que fica lutando constantemente para se manter no poder e quem saiu retornar, entendeu? Então, o novo, né? Pessoas com mente mais aberta, pessoas com mente mais para o mercado, com mente mais capitalista, com mente mais voltada a ajudar o indivíduo em si, elas estão chegando, estão tomando espaço dessa antiga aristocracia, tá certo? Que só utilizava a máquina pública e o Estado para benefício próprio, para se continuar se perpetuando ele e seus descendentes ad eterno, tá certo? No poder, nos cargos políticos, nas funções públicas, e etc, etc, etc. O atual presidente, após assumir, né, após ganhar a eleição, ele quebrou as pernas de toda essa aristocracia, porque você pega aí, a maioria dos seus ministros são pessoas que realmente têm uma certa bagagem, são pessoas aí que têm um conhecimento muito interessante a respeito das suas áreas de atuação. Então foi tirado muito a questão da aristocracia que existe aqui no Brasil, tá certo? Saíram muito do poder, muitos políticos aristocratas saíram do poder no atual governo. O que nós temos, a sua grande maioria, são pessoas de notório saber, pessoas que sabem realmente como fazer, como produzir e como conduzir a sua área de atuação. Ok? Pessoal, é isso aí, né? Mais uma vez eu mostro meu livro, Jesus, o homem que abalou as estruturas da humanidade, Code, ISBN, livraria, tudo certinho. O livro aqui que eu indiquei, Revolução dos Bichos, George Orwell, muito interessante. Eu indico esse livro, vou fazer publicidade gratuita. Esse livro aqui ele custa apenas R$20 na estante virtual.
tá certo? É um livro baratinho, você vai gostar, leitura suave, muito interessante, e você vai ter um pouquinho de entendimento a respeito do pensamento do próprio George Orwell a respeito da esquerda, tá certo? Pessoal, é isso aí, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, tá certo? Outra dica, quem quiser adquirir meu livro, entre em contato lá na descrição do vídeo, entre em contato com a gente aí, pra gente poder vender nosso trabalho, vender nosso livro, para ganharmos aí, né, destaque, tá certo? Então, eu só tenho a agradecer a todos, quem puder nos ajudar, nos ajude, faça esse ato, né, de ajudar seu próximo, ajudar eu que sou autor independente, e eu só vou ter a agradecer a todos vocês, tá certo? E é isso aí, um forte abraço para todos!